Meus doutores, pressionado por empresários, o governo pretende sim estender o pagamento do benefício emergencial. Porém, o governo está estudando utilizar os recursos dos próprios trabalhadores, que são os recursos do FAT. E isso certamente vai influenciar diretamente no pagamento do seguro-desemprego ou do abono salarial, o famoso PIS/PASEP. Eu vou explicar para você em detalhes nesse vídeo essa medida aí um tanto estranha que o governo pretende tomar e também quais são os impactos dela para o pagamento do seguro-desemprego ou do abono salarial, o famoso PIS/PASEP. Seja bem-vindo ao canal Doutor Equilíbrio, eu sou Charles Campos, contador e mentor financeiro. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. E peço que você deixe nos comentários qual a sua opinião a respeito dessa ideia do governo de querer utilizar os próprios recursos dos trabalhadores para pagar o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Vou explicar para você em detalhes essa ideia aqui. O governo federal pretende aí, pressionado, claro, por empresários, estender o pagamento do BEM, o benefício emergencial de manutenção, emprego e renda. Aquele benefício que os trabalhadores receberam quando tiveram a suspensão do seu contrato de trabalho, onde o governo, ou a redução, claro, da sua jornada, onde o governo arcava com parte dessas reduções. Então, basicamente, a redução era de 25%, 50% ou 70%. Só que a sua empresa pagava uma parte e o governo pagava a outra. E esse pagamento que o governo fazia era de recurso próprio do governo. Só que agora o governo pretende fazer novas suspensões ou reduções do contrato de trabalho. E o governo pretende fazer o quê? Utilizar os recursos do FAT, que é o quê? Fundo de Amparo ao Trabalhador. O FAT é um fundo que é destinado aí para pagamentos, por exemplo, do abono salarial, do seguro-desemprego e também financiar negócios através de envio de dinheiro para o BNDES. Então, o que o governo quer agora? Utilizar os recursos desse FAT para pagar aquilo que o governo deveria pagar com caixa própria. E aí, a ideia de membros do Ministério da Economia é que seria uma espécie de seguro-desemprego antecipado, mas não existe isso. Esses recursos do FAT são justamente aí para manter esses pagamentos aí do seguro-desemprego ou do abono salarial. E aí, com isso, a proposta, então, dos analistas aí que fazem parte do Ministério da Economia é que conceda, então, uma estabilidade maior aos empregados e também uma multa maior em caso de demissão. Claro, se utilizar os recursos do FAT. Porém, as centrais sindicais não estão gostando dessa ideia. Seria uma forma de tirar dinheiro do seu bolso do lado esquerdo e colocar dinheiro no seu bolso do seu lado direito, mexendo em dinheiro que é seu para pagar você mesmo. Aí talvez você diga assim, doutor, isso não passou em lugar nenhum. Claro que não vai passar porque não é interesse de que você saiba dessas notícias. Mas o próprio senhor Sérgio Luiz Leite, que é membro do CODEFAT, deu uma entrevista à TVT, onde ele falou sobre essa situação em que o governo quer utilizar recursos do FAT aí para pagar aquilo que ele deveria pagar com caixa próprio. Veja um trechinho aí dessa entrevista. O governo pensa em reeditar a medida, mas em vez de ter um caixa específico para o auxílio, quer retirar o dinheiro do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. As centrais sindicais são favoráveis a uma medida provisória semelhante, mas sem mexer no dinheiro dos trabalhadores. A medida provisória 936 foi extremamente importante para que nós pudéssemos, durante a pandemia, fazer acordos de redução de jornada e salário ou ter a suspensão temporária de contrato de trabalho, mas com um recurso público para amenizar os impactos dessa redução. Essa manobra de utilizar recursos do FAT não é de hoje. Na época do governo Dilma, quando se pretendia aí equilibrar as contas públicas, o governo fez o quê? Fez a alteração do calendário de pagamento do abono salarial, que antes ele era pago em apenas um único ano, e aí com essa alteração, onde se pagava primeiro uma parte em um ano e outra parte no início do outro ano, o governo economizou cerca de 9 bilhões de reais. Isso aconteceu lá em 2015 e na época foi até aprovada uma medida provisória 665 no Congresso, onde o abono salarial só seria pago para quem tivesse trabalhado no mínimo 90 dias. Mas a presidente Dilma vetou essa ideia e não permitiu. E aí ficou mesmo o padrão de no mínimo 30 dias. Mas se fosse aprovado 90, aí ferrava tudo.
Ou seja, o governo ele tenta buscar os recursos do FAT para equilibrar as suas contas. Mas os recursos do FAT são destinados para seguro-desemprego, para pagamento do abono salarial e para financiar, aí, como já falei para você, negócios onde são transferidos dinheiro para o BNDES. Para você ter ideia, o BNDES, em um relatório, colocou que de transferências já feitas pelo CODEFAT, atualizadas até 31 de dezembro de 2020, chegam na casa de 314 bilhões de reais. E aí talvez você pergunte, doutor, essa ideia então de usar os recursos do FAT pode ser aprovada? Eu lhe confesso que sim. Por quê? Porque o CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo que cuida do FAT, ele é formado por 3 categorias. A categoria dos representantes dos empregados, dos empresários e do governo. Se os empresários estão aí pressionando o governo para aprovar nova medida de suspensão ou redução, certamente esses grupos aqui de empresários que representam lá no CODEFAT vão votar a favor dessa ideia. E os membros do governo certamente também votariam a favor. Só sobra quem? O representante dos trabalhadores. Porém, são 6 pessoas de cada grupo desse. E aí, geralmente, a votação sempre fica 12-6. Na época da presidente Dilma, quando houve alteração do calendário, ficou 10-7. Então, quando tiver alguma decisão que envolva empresários e governo, que eles estão a favor disso, geralmente o trabalhador sempre vai perder, porque só tem 6 membros lá de cada grupo. Então essa informação é para que você fique ciente das manobras que o governo está propondo e conheça aí o que anda rolando com os seus direitos. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até um próximo vídeo.